Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, esse será um vídeo que eu tava pensando em fazer já tem um tempo. Tô encontrando que tá tendo uma importância ser feito. Então, é um papo de viciado que, eu vou ser sincero, eu considero bobo, eu considero preocupante eu precisar fazer, mas não vamos fugir da necessidade, então bora. Discussão que tá tendo que o maior da história do bots brasileiro é o Acelino Freitas, ignorando e apagando totalmente a história do Éder Joffre, o que eu acho uma coisa extremamente perigosa. O que acontece? Tem uma vez que um cara printou, como se fosse um argumento, fosse uma coisa importante, que o cara printou o seguinte. Ele escreveu mais ou menos assim: maior do Brasil. O cara colocou, ó, ele pesquisou, veio resposta gerada por IA do Google. Isso foi num grupo de bots do Facebook, eu pensei, misericórdia. Deus, dá-me forças e sabedoria para não pedir força. Porque se me der força, na verdade eu vou matar um cara desse. Só me dá sabedoria mesmo. Sabedoria basta, sem força, vamos lá. O cara falou, não, vocês estão vendo como o cara é o maior da história? Detalhe, normalmente fala o que a pessoa quer escutar. Se você pesquisa afirmando o negócio, ela vai confirmar. Daqui a pouco eu posso colocar Paulo Borrachinha, o maior boxeador da história do Brasil. Ou Paulo Borrachinha muito maior do que Anderson Silva, que as pessoas vão falar que é verdade, ué. É complicado. Acelino Freitas é considerado o maior boxeador por seus 4 títulos mundiais em 2 categorias, sua marca de 41 vitórias em 43 combates, e ter sido o brasileiro com mais títulos mundiais na história do boxe, que putz grila, como se isso fosse importante. Sua carreira de sucesso durou 22 anos e se tornou um nome reconhecido internacionalmente, o que é fato. É detendido das 4 principais organizações, o que é fato, só que ele só vai ter título mundial da WBA e WBO. IBF é um título hispânico e vai ter alguma delas que é um título latino. Gente, seguinte, eu fiz um esquema aqui que eu vou usar um pouco mais à frente. Vamos falar um pouco sobre cada lutador. Acelino, Popó, mas eu comumente, vocês podem ver, tanto que quem viu brigando em rede social vê que realmente eu só chamo ele de Acelino, não chamo ele de Popó. Que raio é esse, bicho? Acelino Popó Freitas, nascido em 21/7/75, é um político e ex-boxeador profissional e competiu entre 95 e 2017. Ele é campeão mundial em 2 categorias de peso, tendo conquistado o título da WBO Super Puma 99 a 2004, o título Super Puma da WBA unificado de 2002 a 2004, 2 vezes, sendo que ele tentou unificar um terceiro título e não foi capaz. Após se aposentar, ele entrou na política e foi eleito deputado estadual pelo bairro da Bahia. Gente, eu tenho mais 2 lutas do Acelino, sendo que eu considero o trabalho, a luta dele contra Joel Casamaior uma incrível luta. E eu vou ser sincero, o trabalho que eu fiz teve muito esforço. Ainda assim eu considero um vídeo que não tem nem um décimo da qualidade que deveria ter, mas indiscutivelmente vai ser o melhor conteúdo que vocês podem achar sobre essa luta, que vocês vão achar na internet. Isso não é mérito meu, na verdade é demérito de ninguém se esforçar à altura para um lutaço, mas tudo bem. A gente vai ver aqui os títulos. Ele tem um no mundo hispânico da WBC, ele tem um título da IBF latino. A gente tá pegando títulos regionais. A gente vai ter um título nacional brasileiro. A gente vai ter da NABO, que é a organização norte-americana, como se fosse um continental da América do Norte, da WBO.
Aí aqui a gente tem 3 organizações. Ele vai conquistar da WBO um título mundial. Aqui o primeiro título mundial. Ignora a WBC, ignora a IBF. Ele vai se tornar detentor a partir do Joel Casamaior, a primeira unificação, campeão da WBA. Aqui ele é bicampeão, campeão unificado. Passa 4 lutas posteriores a isso, ele vai subir de categoria, ganhando novamente um título mundial, sendo que a gente tem WBC e tem IBF, não são títulos mundiais. Ele vai ganhar um título da WBO, novamente ele ganha um título da WBO. Então a gente está falando de 2 títulos, 2 organizações mundiais em que ele tem envolvimento como campeão mundial. O que é legal, Ele se tornou campeão 3 vezes. Ele perdeu para Corrales e perdeu esse título. Ele disputa novamente o título dos leves, sendo que na segunda categoria ele não é campeão unificado. Ele é 2 vezes campeão, mas tendo o mesmo título. Então vamos falar de títulos diferentes. Ele seria tri, mas eu acho que não vale a pena. Não vale a pena encarar dessa forma. Ah, pera, lembrei de um quesito. Pô, como é que eu fui esquecer? Bearing. Pô, tava esquecendo disso, cara. É um critério que eu acho inacreditavelmente extremamente importante, tá, gente? Aqui a gente tem o Acelino. O Acelino foi campeão em 2 organizações diferentes, 4 vezes, sendo que 2 dos títulos, uma vez unificado e 2 vezes tentou até unificar, mas não deu certo, e recebeu uma outra vez seu mesmo título. Éder, o Galo de Ouro, o lendário, maior lutador de todos os tempos da história brasileira, indiscutivelmente. E eu não tô nem brincando, normalmente eu falo em tom de piada, mas quem discordar está errado. E eu tô falando com seriedade, eu não tô em tom de brincadeira nesse momento. A gente tá falando do maior boxeador da história brasileira, um dos lutadores mais importantes da história brasileira, história mundial. E a gente fala até de um dos mais importantes em peso e até certo ponto em feitos da história do esporte de combate, artes marciais e afins brasileiros, muito pela sua importância e por suas conquistas. Éder, nascido em 26 de março de 1936, falecendo em 2 de outubro de 2022, foi um boxeador e arquiteto que foi campeão mundial do peso galo e peso pena, sendo que foi unificado indiscutível no peso galo. Ele é considerado por muitos o maior peso galo da história. Em 2019 ele foi eleito posição 16 maior boxeadores de todos os tempos, sendo que dos vivos ele era um dos 3. Roberto Duran, Sugar Ray Leonard, outros membros desse seleto grupo estão vivos também. Em 2012 ele foi eleito o 19º lutador mais destacado da história dos últimos 80 anos, então a gente está falando de 1922 a 2002. Então a gente está falando da história do boxe contemporâneo. Em 1996 ele foi classificado como o 9º maior boxeador dos últimos 50 anos, o que aqui é bem interessante. Foi a maior escalação dele, certo que surgiu outros lutadores muito proeminentes. Eu acho que pessoas que poderiam entrar nisso daí, a gente pode pensar de 3 a 5, 6 nomes. Ele está classificado no lugar número 85 dos maiores socadores da história do boxe. Éder se tornou Hall da Fama, sendo até o momento o primeiro lutador da história do Brasil a ser homenageado. Acelino tem uma luta o maior título a nível de carreira olímpica amadora foi Pan-Americano, que recebeu prata. Éder era visto como prodígio e a promessa, só que há relatos que teve umas coisas bem estranhas que aconteceram.
Aí ele ficou lá para as quartas, oitavas. Não muito tempo depois veio a estrear no boxe profissional, então tem males que vem para bem. Indiscutivelmente isso, na minha opinião, foi bom. Éder se tornou uma lenda. Ele começou em 57, sendo que ele tinha 21 anos. Um pouco antes ele estava no boxe olímpico. Ele vai ter a sua oitava e nona luta empates, da 15ª novamente. Ele vai lutar. Ele vai receber algum título expressivo, sendo sul-americano dos Galos em 33. O que acontece? Existe um espaçamento muito grande como luta não unificada. É que na época o ritmo era frenético e os agendamentos, a globalização não tinha se dado início num estado tão avançado que até hoje. Os agendamentos, as negociações eram um porre. Então vai ter muita luta que ele vai lutar, não está valendo o cinturão. Mas vamos ser sinceros, vamos usar as regras do Raja Darviner. O campeão, se perder uma luta, mesmo que não esteja defendendo, não dá para ser mais considerado campeão. Mas isso não vai ser problema, porque nenhum dos dois lutadores que a gente está analisando o cartel, eles perderam, sem ser uma defesa. Aqui na luta 36 ele enfrenta pela primeira vez o Joey Medel. No lutaço que eu analisei, é uma luta extremamente importante. Ele conquista 2 lutas depois contra Eloy Sanches. O título da NBA, que veio a se tornar WBA. Era o único cinturão mundial na época. Existe um que não é tão relevante, mas eu acho que pelo seu tom de raridade é muito importante. Defendido no estádio Botafogo, Rio de Janeiro. Nossa senhora, ele conquistou o primeiro título. Ele conquistou até o momento o único título nacional The Ring. Ele é o único detentor do cinturão da The Ring. Único. Isso daqui é sinistro, tá, gente? Isso é raro. Não é muito seletivo. A gente vai ter ele se tornando campeão unificado na sua luta contra Oki, que se eu me recordo bem eu trouxe para o canal. Ele vai unificar a WBC. Nisso daí são os únicos 2 cinturões. Ele se torna indiscutível, sendo que ele tem 3 títulos de relevância mundial. A The Ring é o único título, o único cinturão que não necessariamente você se torna campeão mundial, comumente você vai ser, que possa ser detido por uma pessoa que não seja campeão mundial, mas comumente vai ser. Normalmente, como os rankings mais confiáveis, mais relevantes e mais conceituados do boxe vem pela The Ring, então acho que pode ter campeão mundial que nunca vai cheirar o cinturão da The Ring, vai ser só o melhor da categoria, então acho que é justo. É também o que vai ter arranjo para se ter, mas normalmente o melhor da categoria. Então acho válido ver que existe 3 títulos, enquanto ele era indiscutível. Ele vai lutar contra Masahiko Fight Harada, vai perder. Luta novamente contra Manny Elias, perde. Fight Harada novamente, perde os títulos. E 53 lutas, a gente vai chegar aqui 68, 15 lutas depois, após sair de uma aposentadoria de 3 anos, 69 até 73, em 4 anos ele vence José Alegra, em que ele se torna campeão mundial em uma nova categoria, campeão peso pena, ao qual ele defendeu uma vez, mas a gente vê que ele foi esborrachando todo mundo até final de 76. O que acontece? Tem uma coisa que é extremamente importante, que vai ser dito um pouco mais à frente. Éder Joffre, o segundo melhor boxeador peso por peso da história do boxe, por Dan Coco. É sério, esse texto pra mim tem uma relevância extrema, como do mesmo modo eu vou apontar como um critério de desempate que, pasmem, pra mim ele supera todos, mas vamos manter. Sugar Ray Leonard é geralmente considerado pela maioria dos especialistas
em boxe com o maior peso por peso da história do boxe. Concordo plenamente, quem discordar está errado. É sério. Quem discordar está errado. Quando você vê Sugar Ray Robinson lutando, tu não tem como falar que o cara não é dos melhores. Existe gente que você vai ver no ringue lutando tão bem quanto, só que o nível de consistência do Sugar Ray, fazer aquilo por tanto tempo, em tantas categorias, aquilo é indiscutível. Por tantas centenas de lutas, aquilo é indiscutivelmente o maior. Mas que é um número 2. Gostaria de vender a ideia do ex-campeão peso galo e peso pena, Eder, na tradução seria Eder Joffre, mas é Eder Joffre, no Brasil. Por que Joffre? Você pergunta. Porque aqueles que tiveram sorte de vê-lo pessoalmente dizem que ele era igual a Sugar Ray Robinson. O falecido e lendário historiador do ringue, Nat Frazier. Aí pergunta, caraca, que é esse random aí que não sabe de nada? Gente, vocês lembram que eu tava falando sobre uma tal de revista conceitual chamada The Ring, né? Existe um cara chamado Daniel Stanley Frazier, que é um renomado escritor e colecionador de bots. Que onde tá aqui? Na criação, ele foi um dos próprios. Ah, caraca, ele também é Hall da Fama aqui, legal. Onde tá? Aqui. É incentivado por Dead Rickers. Ele inaugurou em 82, ele é o criador da The Ring. Esse cara, até sua morte em 72, é o cara que mais entendia e mais viu de bots na história. Eu não digo que ele era a pessoa que mais compreendia, mas se o cara falou que aquele lutador é superior ao outro, e um cara que você nunca tinha visto lutar, ele está correto. A gente está falando de... em questão de renome, é o maior historiador da história do boxe. O lendário e falecido historiador de ringue Nat Frazier, fundador e editor da The Ring, comparou Joffre favoravelmente ao veterano do passado e declarou peso por peso o melhor lutador de sua era. Ele repetidamente referiu a ele como o Sugar Ray Robinson do peso galo. Isso é um grande elogio que você considera que Frazier, em sua longa e distinta carreira, testemunha pessoalmente seus rings os imortais Jack Johnson, Sam Lakeford, Joe Gans, McGordon, Jack Dempsey, Jenny Tunney, Harry Hughes, Harry Grab, Tiger Flowers. Cara, eu queria muito que tivesse lutado Tiger Flowers. Benny Leonard, Kid Chocolate, Tony Casaneri, McLearney, Barney Ross, Henry Armstrong, Willie Pipe, Sandy Sudbury, Joey Lewis. A gente tá falando também Rock Marciano, Sugar Ray Robinson e muitos outros. Joffre, assim como Robinson, era um lutador de estilo supremo e um boxeador de livros ilustrados com um punho potente. Ray era um boxeador em pé, enquanto Joffre era um lutador semi-agachado. Então a gente está falando de um lutador muito móvel, com uma postura muito alta, que não parava quieto. Enquanto Eder era um lutador que tinha um centro de equilíbrio mais baixo, uma postura extremamente fechada, igualmente habilidoso, mas menos usuário aberto de footwork, mas não menos habilidoso. A gente está falando talvez do maior passeador de ringue da história, se não um dos maiores. Eder não tinha esse costume, mas estava a par, balançando e tecendo. Eder era muito paciente, gostava de tatear o caminho durante seus primeiros rounds, procurando pontos fracos. Ele era apelido de trabalhar no corpo para desgastar antes de subir e descer, desferir seu fantástico gancho de esquerda ou direto de direita. Biografia de Joffre, publicado por Cyberbots Zone, descreve: Eder tinha tudo que um grande lutador deve possuir. Ele tinha um poder de foco de KO, com um soco nas duas mãos, ao contrário de seus colegas galos. Zarate é visto também como um dos maiores pesos pesados pesos pesados, meu Deus. Maior é também outro cotado como... O que acontece? Existe 3 a 4, eu acho que até 5 maiores pesos galos da história. Zarate é um deles. E Zarate eu deixaria como segundo. Todos são os maiores pesos galos da história em diferentes momentos. Com feitos a par. Só que eu deixaria o Eder na frente, Zarate seria o segundo.
Ele também era um boxeador tão habilidoso quanto Sugar Ray, abençoado com reflexos, habilidades defensivas inacreditáveis e, na minha opinião, assistindo luta de ambos, Éder era defensivamente melhor. Em questão de uso de defesa corporal ou esquiva, melhor que Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson se movia, se posicionava muito melhor. E eu acho que na soma de todos, 10 pro Robinson, 9.9 pro Éder, nas suas somas. Para completar, ele também tinha um queixo de ferro, uma resiliência de Jake LaMotta, Basílio ou Seth Muhammad. Talvez sua qualidade mais impressionante fosse sua capacidade de adaptar. Joffrey era um lutador muito inteligente, eu digo, na realidade, um extremo gênio, capaz de mudar seu estilo para adaptar qualquer tipo de oponente. Ele podia ser bonitão, ele podia ser briguento, ele podia ser um estilista, qualquer coisa. O cara era uma obra de arte em punho e fazia tudo sendo vegetariano. Pasmem, isso é assustador. Se o cara fosse vegano, aí tinha que realmente ser dissecado. Aí a gente vai ter coisas que valem a pena ser lidas, mas eu não vou ler. Caraca, esse é o Éder. Isso era o Éder pequeno? Que legal. Essa luta, se eu me recordo bem, é contra Medel, cabelo muito bonitinho, deve ser o Medel mesmo. Contra Eloy Sanches. Interessante. Contra Rolo. Cara, que maneiro. Eu vou ser sincero, qualquer pessoa que falasse se o Net tivesse vivo que Éder tá atrás do Acelino, ele saía direto dos Estados Unidos direto pro Brasil. Não tô nem brincando. Cara, é o seguinte, aqui é a consumação. Eu já apresentei o máximo que pode corroborar. Agora eu vou argumentar em cima de diferentes pontos para falar categoricamente que Éder é o maior lutador da história do Brasil. Uma tentativa de reescrever isso é sacanagem. O que acontece? Não, o que eu ia falar eu vou deixar um pouquinho mais à frente. Temos que falar sobre quantidade de títulos. Em quantidade de títulos, Acelino está à frente. Ele é 4 vezes campeão mundial, enquanto Éder é 3. Sendo que, se você considera The Ring, Éder é 4. Capite? Capite. Eu acho que se a gente leva em conta que não recuperar o seu cinturão uma coisa, recuperar seu cinturão uma coisa diferente, se tornar um campeão de nova organização, Acelino seria tri. Éder, se você considerar a The Ring, seria tetra, mas se você considera só os títulos mesmo e ignora The Ring, seria tri também. Então vamos dar, apesar de existir detalhes, Acelino fica na frente. Importância de título. O que acontece? Hoje em dia o pessoal fala, é muito mais difícil se tornar campeão indiscutível. Pera aí, fala que eu deixei isso daqui. Meu amigo, que esqueci? Esqueci. Pera aí. Ah não, eu fiz em cima do vídeo que de luta. Indiscutível. Sem acento assim mesmo, filho. Cara, ser indiscutível na verdade é um ponto central também. Vamos deixar o discutível mais pra frente. A importância dos títulos do Éder são maiores do que o Acelino, por quê? Era numa época que você só tinha um campeão mundial. Ele se tornou o único. Era uma competição extremamente acirrada, sendo que você poderia ter que enfrentar trocentas pessoas, sendo que hoje você vai ter lutas profissionais e que você vai crescer no ranking até certo ponto, em todos os rankings. Mas quando você se tornar, como se diz, ranqueado de uma, você vai brigar com as pessoas que estão ranqueadas naquela, sem preocupação de tentar subir nas outras.
Então até certo ponto o caminho se torna menos denso, até certo ponto o nível de competitividade por metro quadrado diminui, mas na prática não. Na prática você ainda vai ter que enfrentar uma quantidade X para se tornar campeão mundial, sendo que na teoria antes você tinha uma quantidade mórbida de possíveis rivais. Hoje em dia na prática você tem uma gama, mas na teoria, na realidade, porque na prática você sempre vai ter uma gama de oponentes que você vai ter que descer o sarrafo. Mas depois ele se torna campeão inaugural de um título. Então o cara foi o primeiro da história. Isso tem algum peso. Sendo que o Acelino se tornou de forma ilustre campeão unificado da sua primeira categoria. Essa luta tem uma extrema importância, mas a gente não pode falar de nenhuma lutas tão importantes quanto. A gente pode colocar a conquista dos seus títulos mundiais a par, o The Ring e a unificação e se tornar indiscutível do Éder. O The Ring e o seu segundo título até certo ponto um pouquinho por fora. Não, a unificação acho que tem um peso tão grande quanto se tornar campeão por parte do Acelino. Mas o que acontece? A gente tem uma quantidade mórbida de lutas incríveis que a gente perdeu, que era quase disputado. Sendo que a gente também tem o título da The Ring, que até certo ponto a gente pode falar que em diferença de números bate. Mas a importância dos títulos é válido dar pro Éder, mesmo que aqui exista mais números. E o que acontece mais à frente, no final eu vou fechar falando que essa porcaria de título, quantidade de título é uma bobagem. Na verdade é tentar desprezar um lutador. Eu vou defender isso mais à frente. Todo mundo vai ficar com raiva, no final vai ser obrigado a pelo menos enxergar diferente. O único brasileiro Hall da Fama até o momento é o Éder, só que eu dei o direito da dúvida que vai ter uma terceira indicação. Vamos ver se nessa terceira existe chance de ter mais indicações futuras. Então vamos de verdade ignorar esse ponto. Volume de lutas, o Éder fica na frente, porque o que acontece? Eu tentei fazer um vídeo que eu mostrei que Éder, inicialmente quando se tornou campeão mundial, ele estava lutando às vezes uma luta um mês depois, às vezes 2 meses depois, 3 meses depois, 4, meio ano. Acelino até certo ponto também, só que Éder fez por mais tempo, sendo que as primeiras lutas tinham um espaçamento até menor. Então a gente pode se considerar par, mas inicialmente eu acho que o volume de lutas, ainda mais o volume de lutas após ser campeão, é bem importante, porque a gente vai pegar que o Acelino ele foi campeão lá para sua luta número 21, se eu me recordo bem. É 21, sendo que o Éder ele vai se tornar campeão com 38 lutas. A gente está falando de um ritmo de combate, a gente está falando de um ritmo extremamente acelerado, até 50 lutas. O Acelino manteve isso até mais ou menos a luta número 35. Isso é um pouco bruto. Mas eu acho que não é tão importante. Mas já que é para encontrar importância em todos os detalhes, eu posso falar que em volume de lutas, Éder fica um pouco à frente. O que acontece? Maior da história e uma classe de glamour. O que se trata de classe de glamour? Quando a gente vai procurar sobre classes de peso, a gente vai ter, no presente momento, 17 divisões. Hoje em dia, eu acho que 17 ou 18. Oxe. Nossa. Sendo que existe duas formas de diferenciar elas. Duas classificações. Uma de diferentes classificações é separar em 2 grupos.
Tem as categorias de Glamour, são categorias de peso, sendo as 8 originais também conhecidas como tradicional, clássico ou Glamour. Eu não falo tão comumente, mas eu adoto essa última frase, essa última palavra. Essas categorias são mais proeminentes e amplamente reconhecidas no boxe. Manny Pacquiao conquistou o título mundial em diversas, sendo 4 categorias, sendo que das classes intermediárias, esse também se tornou em 4. Ele se torna campeão de 4 categorias de Glamour e 4. Isso é um feito monstruoso, mas não vamos ficar em cima disso. A gente não precisa ficar em cima disso. A gente tem um peso pesado, a categoria de maior Glamour na história do boxe. A gente tem o meio pesado, a gente tem o médio, a gente tem o meio médio. Onde deu bem esse negócio? Achei. A gente tem o leve, pena. A gente tem o galo, mosca. Uma coisa curiosa, o mosca tinha um peso extremamente variável, que só foi acordado em 1909 como 50 quilos. Sendo que o galo, nas regras mais originais de todas, na criação do boxe contemporâneo, vai começar com 47. Provavelmente o mosca era inferior a isso. Futuramente, em 1909, vai ser acordado como 54. Em 1920, eles mudam para 53,5. É uma coisa interessante. Éder é o maior campeão da história do peso galo. Maior campeão de uma das classes de Glamour. Falando sobre as interpoladas, as novas categorias, vistas como intermediárias, são reconhecidos como Super, Leve e Júnior, antes de seus nomes. Levaram muitos anos para serem reconhecidos como classes de peso legítimos. A gente tem o peso ponte, que começou a surgir pela WBC em 2020. Tem o peso cruzador. Tem o super médio, o médio leve, o meio médio leve, o super peso pena, o super galo, o peso mosca leve e o peso palha, que é um peso totalmente à parte, não tem esse adjetivo, seria mosca ligeira. O que acontece? A gente vai ver o super e o ligeiro. A depender de qual organização a gente está falando, eles também dão o nome de júnior. Eu pessoalmente eu gosto da ideia de ligeiro. Eu acho que é uma palavra mais legalzinha. Eu pessoalmente eu tenho um carinho muito grande. Eita ferro, volta. Pelo peso mosca, o peso galo, porque a gente tem o maior galo da história. Eu comecei pessoalmente, falando sobre mim, eu comecei no boxe, eu fazia parte da família do peso mosca, sendo que inicialmente eu tava em mosca ligeiro. A primeira tentativa de competir, queriam que eu lutasse no super mosca, sendo que eu tava peso palha. Mas eu consegui engordar pra lutar no mosca ligeiro. Mas lembra, era super mosca. Num momento bem mais futuro, foi na época que eu criei o canal mais ou menos. Eu tava no super mosca, com dificuldade, eu subia quase ao teto do super mosca, sendo que queriam que eu lutasse no super pena. Aí o que chega a ser engraçado, depois de muito tempo sem fazer exercício, até um pouco sedentário, mantendo a gula para tentar nessa segunda fase de competição, eu chego ao super galo. Só que agora voltando para eu super peso pena. Só que tendo uma quantidade regular de comida, eu tô no que seria o peso galo, a super mosca. Eu fico hoje em dia transitando um pouco, porque eu não estou fazendo exercício, mas agora eu tô me alimentando de forma não exagerada. O que acontece? Falei muito sobre mim, mas pouco importa. Falando sobre as comparações. Éder é o maior da história da sua classe de peso, que é uma classe de Glamour. A Celino não é. E ele foi um lutador muito grande numa categoria intermediária. A gente pode desmerecer um lutador que é campeão de uma classe intermediária e não uma classe de Glamour? Pode, só que eu acho errado. Mas eu tô fazendo questão de evidenciar um ponto.
Eu acho que poderia ser pensado, mas eu não vou pensar de tal forma. Mas Éder é o maior da história de sua categoria. Peso histórico no boxe. Éder, pelo amor de Deus. É só lembrarem que eu falei ali atrás. E indiscutivelmente ele é muito importante. Francamente, Acelino não teria como ter chance, porque ele na época ele era um lutador notável, mas cara, ele tava na mesma categoria que o Floyd Mayweather. Ele não teria chance futuramente. Cara, Diego Corrales, que foi um lutador muito sinistro, que o Acelino venceu. Eu acho que o ritmo, eu vou fazer no futuro, o peido do Acelino tava muito superior, só que o Corrales foi muito mais consistente e bruto, e também resistente. A gente vai ter uma derrota pro Floyd, sendo que aqui ele levou uma bifa. Ele lutou depois contra a Casa Maior, que ele perdeu, mas depois recuperou. Enfrentou. Ó. Eu já escuto, tô fazendo aqui o vídeo. Sendo que enfrentou Acelino. Depois ele perdeu pro Casa Maior. A gente pode falar até que o Diego Corrales foi menos notável. Mas cara, se a gente faz um comparativo Acelino e Floyd, cara, o negócio ia ser bagunçado. A realidade é que o Floyd não enfrentou Acelino. É bom vocês procurarem com pessoas que vão dissertar muito melhor, mas era muito questão contratual. Promoção, era uma luta que na época era fadada não acontecer, mas faz parte. O peso histórico no boxe, Acelino não ia ser o maior lutador de seu tempo. Éder até certo ponto vai ser. Eu vou apontar isso mais à frente. O que acontece? Éder, enorme. Segundo maior na história em habilidade, visto por um cara que presenciou o boxe por mais de 50 anos. Sendo que a gente tem uma coisa bem interessante que possa ser visto, que Nat Frazier, ele viu grande parte do boxe que ninguém hoje em dia consegue ver. Perde-se filmagens, no máximo trechos. Ele viu com seus próprios olhos. A época que ele veio falecer é próxima da época que as lutas começaram a ser filmadas. Então a gente pode separar antes das gravações que foram perpetuadas e depois. Frazier é o nome mais confiável nessa época pré. E depois a gente pode confiar em nós mesmos. Então a gente pode falar aqui, com certeza, uma pessoa que viu os melhores desse tempo pré enxergam as pessoas, não só o Net, mas sobretudo ele. Vamos falar que o Éder é o segundo maior em questão de habilidade. Ele era um Sugar Robinson muito parecido, que lutava de forma não tão parecida, mas igualmente notável. Isso é extremamente importante que acontece. Éder e Acelino, qual era mais importante no momento presente? Isso aqui era uma coisa que eu deveria ter... eu não... Pera, eu deixei, mas será que a... Ai não, desculpa gente, eu pensei que eu não tinha colocado ponto de interrogação. Éder foi um lutador de extrema importância na sua época. E eu tô nem brincando, o cara tinha uma importância muito próxima ao Pelé. É até muito comparado muito ao Pelé na sua época. O que acontece, perdeu-se com o tempo as provas do quão notável o Éder era. Acelino se conservou porque a internet ajudou a eternizar muitas coisas. O Acelino, pô, gente, ele era campeão mundial. Campeão mundial é
mega respeitado no Brasil. A Celino foi muito importante, mas sobretudo hoje em dia tá tendo um movimento muito grande de resgate, só que indiretamente, além de resgate, tá tentando fazer uma reescrita da história. Isso eu acho inaceitável, mas o resgate, o Celino, eu acho muito importante. Eu acho muito bom. O que acontece? Podemos pensar a partir desses relatos que, infelizmente, perdem-se. Existe muita coisa do Éder que virou Lost Media, infelizmente. O Éder era um lutador de extrema importância na sua época. Possivelmente, provavelmente maior do que o Celino. Tanto que a gente tem a história do Éder não aceitar dar as luvas com que ele conquistou uma segunda categoria de peso pro, se eu não me engano, Metzer era o campeão da época. Era o presidente da época. Pra dar para o pai. Tipo, com toda razão, eu acho que visto como extremamente compreensível. Se não tivesse o peso do pai pro Éder, que é uma figura central tanto para a pessoa como para a carreira do Éder, poderia ter sido pro presidente. Eu não sei se o Celino teve isso. Então você vê que existe um peso histórico diferenciado. Mas vamos dar o veredito da dúvida a partir do momento presente do resgate. Então vamos falar que eles têm uma igual importância. O que acontece? A Celino tem, se bem recordo, ele tem 43 ou 45 lutas. Ele tem 43 lutas que, se você completar com essas lutas de posições horrorosas, ele soma 50. Beleza. Ele vai ter 50 lutas, sendo que ele vai ter uma soma de 3 nocautes. Legal, uma soma de 3 nocautes. Somando com 34, ele vai ter 37 nocautes em 50 lutas, se você contar as exibições, mas a carreira profissional, 43 lutas, 41 vitórias, 34% de nocaute. E a gente vai ver, cara, é muita coisa. Éder faz parte do clube dos 50. KO. A Celino, o que ele tem de luta não chega a ser a quantidade de nocaute que o Éder tem. Cara, isso é monstruoso. Ele vai ter a quantidade de gente que ele enfileirou direto pro cemitério. Até ter sua primeira derrota, ele vai ter uma quantidade também morta de KO. A maioria dos seus KOs vão ser dentro dessas 50 primeiras lutas. Cara, isso daqui é assustador, gente. Isso daqui é verdadeiramente assustador. Isso é monstruoso. A gente tá falando de um cara que nunca tocou o chão também. Não tocou o chão. Ih, cacete. Todo torto. Prontinho. Cara, não é muitos lutadores comparativamente que participam do clube dos 50. A Celino não faz parte, Éder faz. Isso é notável. Éder está entre os 50 maiores socadores, maiores punchers da história do boxe. Ele está na posição 85, erroneamente eu apontava como 87. Tentando lembrar de cabeça, eu errei. A Celino não está. Porcentagem de nocaute. O Celino se encontra muito bem. A gente vai colocar aqui. Calculadora. Tô com preguiça. Eu admito. Não existe. Não encontro nada de errado nisso. 50 dividido por 7,8. A gente vai ter 64% de nocaute para Éder, que vai ter 34. Pera. 34 dividido por 41. Vai ser 82. A gente tem quase 20%, 18% percentual. Só que a gente está falando de uma amostragem extremamente superior. A gente tem um dobro, praticamente. Sendo que a quantidade de nocautes a gente coloca enfileirado. Eu não vou nem entrar no mérito das suas primeiras vitórias, porque
o Acelino não começou a nocautear muito. Ele era notável e ele era um leão quando ele tava no Super Pro, mas depois ele perdeu muito do punch. Mas ainda assim tinha um punch muito relevante. A gente vai pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A gente vai ter aí 50. Beleza. 36 dividido por 50. Sendo que se a gente muda o veredito, o Éder tem 72% de nocaute até a sua primeira derrota, sendo que a gente vai comparar com o Acelino. O pessoal fala que tem 29, ele perdeu na 36ª. Então 29 dividido por... Ah não, pera, 29. Sendo que ele vai somar mais 2. Tá. 31 dividido por 36. O que vai ter 86% de nocaute, ainda mantém uma porcentagem extremamente elevada. Mas a gente vai ver... A porcentagem estão se aproximando. Vamos falar que dentro de 10%. Isso é muito notável. A gente vai ver que até a sua primeira derrota o Éder nocauteou num número bem próximo, tá? Eu acho que isso é uma coisa bem... Não, na verdade superior. Será que o pessoal fala, não, o maior nocauteador da história do bots. Maiores nocauteadores da história do bots. Em porcentagem. Seguinte, o pessoal fala muito. Ai! Que o como é que se diz? O Acelino é o maior, é o terceiro maior nocauteador da história do bots moderno. Olha, se a gente levar na ativa, a gente vai ter Subiriel, Matias. Caraca, escrevi Subiriel todo errado, filho. A gente vai ter até o momento uma derrota que ele não nocauteou. Então a gente tá falando de mais de 90%. Rock Marciano, ele vai ter 43 nocautes de 49. A gente vai ter 87, superior ao Acelino. A gente vai ter, além do Subirial Matias, Gervonta Davis. A gente vai ter 30 lutas, 28 nocautes. O que putz grila, acima de 90% ainda. Vamos continuar? Edwin Valeiro é o único lutador na história que é 100% de aproveitamento. Eu vou ser sincero, medindo habilidade por habilidade, Valeiro foi de uma das categorias que o Acelino lutou, só que Valeiro começou, se eu me recordo, depois do Acelino, então nunca teve chance de se encontrar. Valeiro ganharia mesmo. Eu acho que é assustador. Ah não, ele começou até próximo. Ah, só que ele tava na categoria de baixo, o Acelino já tinha saído uns anos antes. 100% de KO. 100% de KO. Deontay Wilder 98% de vitórias por nocaute. Vitaly Klitschko 87%. Por aí vai, por aí vai, por aí vai, por aí vai. E por aí vai. Enorme, né? Isso eu paro porque é uma falácia falando que o maior nocauteador da história, ou o terceiro maior Acelino, o que não é. Então eu paro isso só pra derrubar um argumento que essa reescrita é perigosa. Eu acho que revisitar é interessante, reerguer
importância é importante também, mas reescrever de modo nenhum. Reescrever é uma atitude horrível. Mas a porcentagem de nocaute fica pro Acelino. Em questão de habilidade pura, eu vou ser sincero, eu considero tanto em questão de habilidade técnica, como questão de feitos, o Éder é no mínimo 2 vezes superior. Então podia colocar 2 linhas, mas eu vou deixar. Éder Joffre, o lutador da década de 60, a primeira década e uma década bem notável de Muhammad Ali, então ele desbancou Muhammad Ali. Eu podia colocar aqui outra importância, que o Muhammad Ali era fã do Éder e o Acelino não. O Acelino não era fã do Éder, não era fã, não tinha como fã o Muhammad Ali, sendo que o Acelino era fã do Éder. Eu acho que até certo ponto ele não vai negar, porque é bom para a imagem dele, mas ele não vai concordar com colocar Éder abaixo dele próprio. Só digo, a gente tem o lutador da década, a gente tem o título da The Ring, o único detentor Éder. A gente pode colocar qualquer brasileiro até o presente momento. Só Éder vai ter isso, ninguém vai ter também. Campeão discutível, Éder. A gente tá falando de uma época que putz grila. Era pauleira, pra tu tornar campeão. E o que acontece? Hoje em dia a dificuldade não é questão de destreza. Hoje em dia a dificuldade é questão de contrato, a questão de negociação. Então se tornar campeão discutível hoje em dia é mais chato. Não quer dizer que seja mais difícil. E Éder nunca tocou o chão. E o que acontece? O pessoal fala desse número de títulos. Gente, vamos fazer o seguinte. Saul, Canelo, quantidade de títulos. O pessoal fala, não, o Acelino é muito mais importante que o Éder, porque ele possui muito mais títulos mundiais, como um cara que é 4 vezes é superior a 3. Então é o seguinte, Éder nunca foi ninguém, Acelino ninguém, porque vamos comparar com o Saul Canelo com 19 títulos. Vamos comparar Crawford 18. Legal. Campeão discutível em 3, tá? A gente vai ter o Zik, campeão discutível de 2. A gente pode colocar que é 8. Mas, não, aqui não tá mostrando o número, mas é 8. Se a gente colocar uma medalha olímpica, vamos colocar 9, né? Naoya Inoue. 14 títulos mundiais, que legal. Vamos ver. Vamos colocar um cara de categoria baixa hoje em dia. Bambino. Eu coloco o Ban. Não, pera. Vamos colocar 2 caras antes. Júlio Chaves. 6 títulos. Acima do... A detalhe, numa época que existia 3. 2 ou 3? 3 já. A gente tá colocando uma época que talvez tivesse até mais importância. Será? Finito Lopes. A gente tem Finito Lopes que 26 vitórias, 26 consecutivas, sendo que ele tem 4 títulos mundiais. Ele tá na mesma prateleira que o Acelino? Não, tá numa outra superior, mas em quantidade de luta. Vamos colocar o Ban. Por que não colocar o Ban? É campeão de 2 divisões com títulos, sendo que, por sinal, é indiscutível. Ele foi indiscutível em um, eu não lembro. Não. WBC, WBO, IBF. Ele foi 3 até aqui. Ele pegou um quarto, sendo que tem o The Ring embutido. Sendo que é 5. Aqui ele já superou o Acelino, sendo que ele tá começando a carreira, né? E o homem, Floyd Mayweather. O Júnior, no caso. 15 títulos mundiais. Uma coisa importante. Magia ali. Foi tricampeão. Alguém vai falar que o Acelino é maior que o Muhammad Ali?
Meu Deus, se alguém falar, vai apanhar. Bem, é isso. Foi 1 hora dissertando porque o Aceliano não chega sequer a ser cogitado como o maior boxeador da história do Brasil. Vou me despedir no Raul.